Graça e paz. E aí, como você passou o mês de junho, vamos refletir numa mensagem durante esse mês de julho. E a palavra que eu quero compartilhar com você está lá no livro de Marcos, do evangelista Marcos, capítulo 12, versículo 41. A palavra do Senhor diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa palavra é, sem nenhuma dúvida, muito conhecida, trata da oferta da viúva pobre. Mas o que eu quero perguntar a você hoje é: o que é que você tem dado a Deus? Essa foi a pergunta que eu me fiz durante esse último mês em que eu estive refletindo nessa palavra. E é interessante, antes de nós adentrarmos efetivamente na análise dessa palavra, nós analisarmos o contexto dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de Marcos. E se nós formos analisar esse contexto, nós vamos perceber que Jesus aqui estava nos seus últimos dias. Lá no capítulo 11 de Marcos, o capítulo 11, aliás, do livro de Marcos, vai começar relatando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, se aproximavam os últimos dias de Jesus. Já no capítulo 11, Jesus purifica o templo, Jesus fala sobre o poder da fé, Jesus fala sobre o batismo dele e o batismo de João. No capítulo 12, ele começa falando da parábola dos lavradores maus, onde ele faz uma alusão, na qual ele faz uma alusão aos líderes judaicos ou aos judeus que não o haviam aceitado. E Jesus lança uma profecia sobre esses judeus, dizendo que essa árvore, essa vinha, ela será tomada das mãos dos judeus e passada a outros, que foi o que efetivamente aconteceu. Os judeus não aceitaram Jesus. E aí Jesus, ele foi... A palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, elas foram ser pregadas para os gentios. E aí os judeus, eles ficam com muita raiva por causa dessa profecia que Jesus lança sobre eles e começam a testar Jesus, começam a pôr Jesus à prova, começam a questionar Jesus. Se a gente for analisar o capítulo 12 do livro de Marcos, a gente vai ver que lá no versículo 13, Jesus começa a ser testado pelos fariseus sobre a questão dos tributos. E os fariseus vão perguntar a Jesus: é lícito pagar imposto a César? E Jesus diz a eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lá no versículo 18, os saduceus, que não criam na ressurreição, questionam a Jesus sobre uma mulher que casou diversas vezes e sempre que ela casava, ela era uma viúva negra, Sempre que ela casava, o marido morria e vinha o irmão e tomava aquela mulher, e aquele irmão ele morria também. E os saduceus questionam a Jesus: lá no céu, lá na vida eterna, como é que vai ser? Ela vai ficar com qual deles, já que ela casou com todos os irmãos de uma mesma família? E Jesus diz a eles: lá vocês todos serão como anjos, não vão casar, não vão se dar em casamento. Depois chega um escriba lá no versículo 28 e testa Jesus, perguntando a ele qual era o maior dos mandamentos. Porque os escribas, ao interpretarem a lei de Deus, que Deus havia dado a Moisés, eles, daquele texto das leis, eles criaram 613 mandamentos. Então os escribas questionam: qual é o escriba questiona a Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus diz: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus completa e entrega o maior mandamento, que é o mandamento do amor. O amor a Deus em primeiro lugar, e esse nosso amor a Deus que é manifestado, é refletido amando ao próximo. Depois de ser testado,
pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas, Jesus para ensinar, lá no versículo 35. E aí Jesus começa questionando os ensinos que os escribas proferiam para o povo judeu. Porque os escribas proferiam para o povo judeu um ensino que dizia que Jesus era filho de Davi. E aí o próprio Jesus questiona isso, dizendo: como é que o Salvador é filho de Davi, se no próprio Salmo Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor? Como é que ele vai chamar um filho de Senhor? Em resumo, Jesus pergunta isso sobre os ensinos que os escribas estavam transmitindo. Então, Jesus diz: esse ensino dos escribas não está correto, porque o reino de Deus não é desse mundo. E aí, depois de começar a ensinar, em primeiro lugar, dizendo que o reino de Deus não era desse mundo, Jesus continua ensinando no templo, continua ensinando às multidões, e Jesus quer ensinar às multidões que elas devem ter cuidado com os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles encarregados de interpretar e transmitir a lei de Deus. No tempo de Jesus, nem todo mundo sabia ler. Aliás, saber ler era uma exceção no tempo de Jesus. E aí os escribas eram justamente aquelas pessoas que, por saberem ler, iam transmitir, iam interpretar a palavra de Deus. E Jesus manda ter cuidado com os escribas, porque Jesus ele afirma que os escribas, eles gostavam das vestes talhares, que eram aquelas vestes diferenciadas, que diziam logo, quando você olhava para uma pessoa, já dizia logo que aquela pessoa era um escriba, e um escriba na época de Jesus era uma pessoa importante. Jesus diz: os escribas, eles gostam das saudações nas praças, ou seja, eles gostavam de ser elogiados. Os escribas gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, gostavam de sentar nas primeiras cadeiras, que eram aquelas cadeiras separadas para as pessoas de destaque. E ainda mais, eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes. Mas Jesus diz: esses mesmos escribas que gostam de toda essa pompa e de toda essa circunstância, eles roubam as viúvas. Os escribas sabiam ler, e por saberem ler, eles eram encarregados de fazer os inventários das viúvas quando os seus maridos morriam, e eles faziam crer àquelas viúvas que elas estariam agradando a Deus, atribuindo ou dando tudo aquilo que elas haviam recebido de herança, entregando no templo ou entregando aos próprios escribas. Então os escribas faziam as mulheres viúvas acreditarem nisso. E é por isso que Jesus diz: os escribas roubam as viúvas, e para se justificarem eles fazem longas orações. Então, se a gente analisar o contexto desse capítulo 12 do versículo de Marcos, a gente vai ver que Jesus ele começa ensinando, começa dizendo que os judeus não o aceitaram, e a partir disso ele passa a ser questionado pelos grupos religiosos mais importantes, fariseus, saduceus e escribas. E aí ele para, depois de todos esses questionamentos, para ensinar. Ensina em primeiro lugar que o reino de Deus não é desse mundo. Ensina em segundo lugar que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que estão dentro da própria igreja. E em terceiro lugar, Jesus para ensinar aos discípulos. Esse texto que eu acabei de compartilhar aqui sobre a oferta da viúva, nessa ocasião, Jesus ensina aos discípulos em particular. Jesus entra no templo, quer dizer, ele permanece no templo, porque ele já vinha no templo. Ele permanece no templo, lá no pátio das mulheres, ao qual todas as pessoas tinham acesso, onde estava colocado o gasofilácio, e ali ele se senta, ele para observar as pessoas que iam ao templo fazer oferta. E o que é que Jesus constata? Que tem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas, os ricos, que iam ao templo fazer oferta, e a viúva pobre. Estudando essa palavra nesse último mês, Deus me inquietou em vários aspectos nessa palavra. Fazendo o estudo dela esses dias, eu fiquei me questionando a Deus como seriam esses gasofilácios. Porque no tempo de Jesus,
não tinha aquele envelopezinho a que nós estamos acostumados a colocar as nossas ofertas para depositar no gasofilácio, no saco da oferta, nos ofertórios. Não tinha aquele depósito. Então eu fiquei imaginando que as pessoas entravam com as suas quantias de dinheiro e depositavam ali à vista de todo mundo. Então aquela oferta era uma oferta pública, era uma oferta vista por muita gente. E a outra coisa que eu me questionei, e a palavra do Senhor me confirmou, é que havia uma trombeta no templo, que quando chegava uma oferta mais poupuda, aquela trombeta soava. E isso fazia com que muita gente fosse ao templo ofertar, porque queria ser visto, porque queria que todos tivessem conhecimento daquela oferta que ele estava dando ao templo, à obra do Senhor, para a manutenção dos trabalhos e dos serviços de Deus. E Jesus observa tudo isso, e claro que observa não só a parte exterior das pessoas que estavam ofertando, mas também o interior daquilo que estava sendo colocado. E aí o que é que ocorre? Jesus diz, chega uma viúva com 2 moedas, a Bíblia diz o equivalente a 2 quadrantes, que era a menor moeda romana que se podia ter naquela época, o equivalente hoje a 2 moedas de 5 centavos. E aquela mulher chega lá e coloca aquelas 2 moedas no gasofilácio. E Jesus diz assim, ela ofertou mais do que todos os outros. E aquela mulher, ela era uma viúva e pobre. A palavra diz a oferta da viúva pobre. Me chama a atenção o fato de que aquela viúva, ela foi deixar uma oferta. Ela não foi entregar o dízimo. Ela não foi entregar o imposto do templo. Ela foi ofertar. E oferta é um ato de vontade. Oferta é um ato de vontade. Para nós que cremos na palavra do Senhor, nós temos que entregar a Deus os nossos dízimos. É bíblico. Mas aquela mulher, ela não foi devolver o dízimo, ela foi entregar a oferta. Eu fico imaginando a fidelidade daquela mulher. Porque se era oferta, não era obrigatório. Se não era obrigatório, ela não precisava ter ido lá no templo deixar 2 moedas equivalentes a 5 centavos. Esses dias Deus me fazia refletir no seguinte, o que é que você compra com 10 centavos? Talvez você compre um confeito. Mas aqueles 10 centavos, eles representavam tudo que aquela mulher tinha. Então aquela mulher entregou tudo o que ela tinha. Ela agiu voluntariamente, entregando tudo o que ela tinha, ofertando tudo o que ela tinha ao Senhor. E nisso, Jesus assevera para os discípulos que ela foi quem mais ofertou. Algumas coisas é possível a gente concluir, alguns ensinamentos é possível nós extrairmos desse texto. O primeiro ensinamento é que Deus não está preocupado com a quantidade daquilo que você dá, mas Ele está preocupado com a qualidade daquilo que você dá. Eu parei para analisar esses dias sobre a nossa vida hoje. Nós vivemos um tempo em que as pessoas primam por exposição. Tem muitas redes sociais e as pessoas sentem uma necessidade de estar postando. E postando, inclusive, a sua intimidade com Deus. Postando, inclusive, aquilo que é levado a fazer na obra do Senhor para Deus. E isso me faz crer que nós voltamos atrás, nós retroagimos um pouco atrás à postura dos escribas, que gostavam de saudações nas praças. Hoje em dia, as praças a que nós estamos acostumados a viver, as praças nas quais nós estamos acostumados a viver, é a famosa rede social, Facebook, Instagram. E as pessoas, inclusive na obra do Senhor, elas têm levado uma vida diante de Deus de exposição pública. Irmãos, e Deus não está preocupado com aquilo que nós estamos postando nas nossas redes sociais. Deus está preocupado com o nosso coração. Deus está preocupado com o que está aqui dentro. Deus não está preocupado com a quantidade do que você faz, mas com a qualidade daquilo que você faz. Deus não está preocupado com a quantidade de compartilhamentos, nem com a quantidade de curtidas que você vai receber em uma determinada postagem
relativo à obra de Deus no Facebook ou no Instagram. Não, Deus está preocupado com a finalidade que levou você a realizar aquela obra. Essa semana eu ouvi um testemunho importante de uma pessoa importante, que ele estava adotando determinada postura, ele foi levado, ele foi tocado, sentiu desejo no coração de fazer uma determinada obra, um determinado tipo de visita, e ele disse: eu não quero exposição. Isso é muito raro nos dias de hoje, porque nós somos levados a ter essa exposição, a postar a nossa vida, inclusive religiosa, os nossos afazeres, aquilo que a gente faz de ajuda ao próximo, aquilo que a gente faz na obra do Senhor, nas redes sociais, e muitas vezes tentando, né, ganhar adébitos com aquele tipo de postagem. Deus não está preocupado com que a obra dele seja publicizada, mas Deus está preocupado com o anonimato, porque no anonimato existe uma intimidade, no anonimato existe um vínculo, no anonimato existe uma união mais chegada entre eu e Deus, entre você e Deus. E Deus está preocupado com essa união, Deus está preocupado com essa vinculação, Deus está preocupado com as conversas que você tem com Deus particularmente. E não com as curtidas, não com os compartilhamentos, né? Não com as saudações nas praças, e como eu tinha dito antes, as praças são os Facebooks e os Instagrams da vida. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com as 2 moedinhas que você colocou no gasofilácio, com o sacrifício, muitas vezes, que você faz de estar amando ao próximo, de estar compartilhando a palavra do Senhor, de estar dizendo que Jesus é bom num ambiente em que ninguém vê. A preocupação de Deus é essa, porque Deus, ele não está preocupado com a aparência, ele está preocupado com essência. E aí esse é o primeiro ensinamento que a gente extrai dessa palavra maravilhosa da oferta da viúva. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. E a segunda coisa que eu extraio dessa palavra e que Deus quer falar comigo e com você, em primeiro lugar comigo, ele já falou, ele quer falar comigo e com você, é sobre abnegação. Aquela mulher entregou tudo o que ela tinha, ela ofertou, vou dizer de novo, ela não foi obrigada, ela fez isso voluntariamente, ela ofertou tudo o que ela tinha. E aí automaticamente eu me peguei imaginando esses dias, como a Bíblia não relata, logicamente, mas eu fico me questionando o que terá acontecido com a vida daquela mulher depois que ela pegou aquelas 2 moedas com as quais ela não comprava nenhum confeito e colocou naquele gasofilácio. O que foi que aconteceu com a vida daquela viúva? Eu não sei, a Bíblia não relata, e eu particularmente pensei, conjecturei várias coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza: aquela viúva que foi capaz de entregar tudo que ela tinha, que eram aquelas 2 únicas moedas, ela tinha uma certeza, que Deus não iria desampará-la. Você tem essa certeza que Deus não vai lhe desamparar? E era essa a mensagem que Deus queria transmitir para os discípulos, é essa a mensagem que Deus quer transmitir para mim e para você. Ele não vai me desamparar, Ele não vai lhe desamparar, desde que haja uma entrega total das nossas vidas para Ele. Fique com essa palavra, reflita sobre o que você tem entregado a Deus. Esse foi um dos últimos ensinamentos de Jesus. Como eu disse no começo, ele estava nos momentos finais aqui da sua trajetória nesta terra. E ele ensinou aos discípulos justamente isso, que para estar com ele é necessário ter uma abnegação, para estar com ele é necessário ter uma entrega total, nem que seja, e se tudo que você tem, não se preocupe com o que você tem, não se preocupe com a quantidade do que você tem, se preocupe com a qualidade. Se você só tem 2 moedinhas, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando do que está aqui, se no seu coração só tem 2 moedinhas para entregar a Deus, entregue de todo o coração, que Ele vai receber, com certeza, Ele fará grandes coisas.
Fique com essa palavra, reflita sobre ela no decorrer deste mês. Eu espero que você consiga entregar as 2 moedas que estão aqui dentro do seu coração ao nosso Pai que está lá no céu, para Ele fazer coisas grandiosas na sua vida, como tem feito na minha. Fique na paz de Jesus. Um mês ricamente abençoado.